Trabalho de filosofia, Baruch Spinoza. Spinoza, ele foi um filósofo holandês que influenciou bastante a filosofia ocidental, foi um dos precursores do racionalismo e também influenciou bastante posteriormente o iluminismo. Primeiro, para discutir o que ele influenciou, a gente tem que falar sobre o que é. Então, aqui vão algumas influências de Spinoza. Como eu disse, o racionalismo, que é uma corrente filosófica, ela argumenta que a razão é a única forma que o ser humano tem para realmente alcançar um entendimento verdadeiro, um entendimento completo. E o seu método dedutivo era tentar construir um sistema, foi tentar construir um sistema filosófico que se baseou em razão. Isso fez todo um pensamento acerca desse conceito, que agora hoje em dia a gente fala do pensamento racionalista. E outros também, além do racionalismo, também tinha toda uma ideia panteísta e teológica, né? Porque Spinoza, ele foi alguém um defensor tão ferrenho de Deus que pela igreja da época ele foi considerado ateu. Aqui mostra do panteísmo e da teologia que panteísmo é uma visão de que Deus, ele é mais do que um criador absoluto, ele é muito maior que isso, ele faz parte de nós. E a teologia, conceito que também a gente precisa saber para entender, é o estudo sobre a religião, o estudo da fé. E para Spinoza, ele identificava que Deus era como a natureza, entende? Isso fez com que ele criticasse bastante assim os escritos da época, a parte literal, porque nada mais do que essa parte literal era a nossa interpretação acerca das coisas que aconteceram no passado. Então, para ele falar que aquilo é uma verdade única era como blasfêmia. Não era passível de discussão tudo aquilo. Então, não existia um dogma para ele. Houve também, como eu disse, a influência no iluminismo, que esse pensamento racional, tirando Deus do centro de tudo, fez com que as pessoas, futuros iluministas, tivessem Spinoza como uma inspiração, porque ele enfatizava toda a razão, a ciência. Para falar um pouco de quem foi o Spinoza, a gente aqui tem a vida e obra, né? Que o Spinoza, ele nasceu em 24 de novembro de 1632, lá em Amsterdã, nos Países Baixos, e morreu 21 de fevereiro de 1677, aos 44 anos, em Hayat, também nos Países Baixos, vítima de tuberculose. E ele foi considerado um dos grandes nacionalistas do século XVII. Há também aqui o que eu falei que ia falar posteriormente, que umas controvérsias, que aos 23 anos ele desenvolveu as ideias dele, que eram totalmente controversas a respeito da Bíblia hebraica e da natureza divina, fazendo com que as autoridades religiosas, né, da época, que ele era judeu, emitissem um Sheren. Sheren, eu vou explicar posteriormente o que é. E isso fez com que ele fosse expulso, totalmente expulso de toda a comunidade judaica. Falei que ia falar e tá aí. Sharing é nada mais do que a expulsão dele da comunidade judaica. Inclusive, a própria família dele expulsou ele também. E aqui é uma forma mais explicada de dizer quais foram as críticas dele sobre as escrituras, que ele dizia que a religião devia ser baseada na razão e na ética, e não nos dogmas da superstição. Falando de superstição, a teoria do Spinoza, ela demonstra que a ambivalência da indissociabilidade entre a esperança e o medo, ela está na origem da superstição, e que o elemento supersticioso possibilita a mobilização de teses conspiratórias e de negacionismo científico. Porque o que ele quer dizer com tudo isso? Se nós colocamos ações por trás de uma religião, falando que aquilo é a única verdade, é o mesmo que a manipulação. Porque se falarmos que certa coisa é errada, e isso está dentro da religião, todas as pessoas vão acabar seguindo, sem ao menos questionar. Então ele falava que isso era bem perigoso, como o medo também. O medo, ele é como a superstição, porque imaginamos a seguinte situação: você está andando no meio da rua e vê dois caras numa moto. Há uma superstição acerca dessa situação. Muitas pessoas vão pensar: ah, as pessoas vão me assaltar, mas isso nada mais do que é superstição. Então, para ele, superstição é nada menos do que uma forma de manipular massas. E que isso também afeta bastante a nossa visão científica. Porque há casos, obviamente, respeitamos todas as religiões, mas há algumas que impossibilitam a entrada de outros corpos em seu próprio corpo. Porque dizem que você ficará sujo.
tirará a pureza de alguma divindade. Então, essas verdades negam a ciência. Muitas pessoas não tomam vacina por causa disso. Muitas pessoas não têm a doação de sangue por conta disso. Aqui estão algumas palavrinhas que é importante saber o significado para entender grande parte dos trabalhos filosóficos que estão por aí. Pelo menos há duas. Sharing ou Eren é mais específico para esse. Não sei se isso já aconteceu com outros, mas para Spinoza, sim. Aqui vemos dogma, que é um ponto fundamental de uma doutrina religiosa apresentado como certo e indiscutível. Como eu disse, verdades únicas que não podem ser desmentidas, não tem a opção de questionar. Totalmente contrário à razão, que é nada mais questionar para entender. E Sharing ou Eren, que é o grau mais alto de punição dentro do judaísmo, que é o que o Baroque sofreu. E a superstição, que eu acabei de explicar. Aqui foi separada a frase mais famosa do Spinoza sobre a atividade humana e a liberdade, que é a atividade mais importante que um ser humano pode alcançar é aprender a entender, porque entender é ser livre. Muito, muito importante ressaltar que essa frase combina perfeitamente com a filosofia dele, que é racional. Para entender, nós precisamos fazer todo um questionamento. Então a gente vai descobrir a razão das coisas, entende? Aqui está mais para curiosidade, que durante a sua vida pessoal e profissional, ele recebeu diversas propostas para trabalhar em escolas, dar aulas, mas ele negou. Ele preferiu viver sua vida na sua cidade e durante esse seu tempo, ele viveu de forma simples. Ele trabalhou como moedor de lentes ópticas e também colaborou com alguns designs de microscópios e lentes de telescópio com Christian Huygens. Agora falamos sobre um dos livros dele, Ética, que é considerado uma das mais importantes dele, porque ele aborda 5 temas aqui, como Deus ou a natureza da substância única, a natureza do homem, a origem da natureza e das emoções, a ética da razão e a vida social e política. Aqui ele fala que Deus e a natureza eles são a mesma coisa. Ele rejeita aquela ideia de que Deus criou tudo e ele diz que Deus nada mais é que a natureza e a natureza é uma expressão de Deus. E como nós somos partes da natureza, então também temos um pouco dessa visão de ser Deus, entendem? Somos parte dele. Aqui também, Spinoza ele explora a natureza humana. Ele argumenta que nós, seres humanos, somos parte de todo esse universo. Então, discutindo sobre as emoções humanas, ele propõe que o que sentimos é determinado pelas leis naturais. Ou seja, eu estou feliz agora. Eu estou feliz porque me foi permitido isso de acordo com as leis naturais. Ou seja, a natureza, ela nos permite sentir. Aqui também, na origem da natureza das emoções, é bem uma parte racional, bem como a frase que eu acabei de falar, que ele, analisando as emoções, ele pôde concluir que, ao entendermos o que cada emoção nos causa, podemos compreender como ter uma vida mais virtuosa. Um exemplo, tal situação me deixou chateado. Eu sei que ela me deixou chateado. Talvez eu busque fazer com que ela não se repita. Ou há uma certa pessoa que toda vez que eu vejo me deixa triste. Então talvez seria uma boa eu sair de perto. Levando em consideração esses entendimentos, podemos ter uma vida mais virtuosa. Esse é o argumento de Spinoza. A ética da razão é nada mais do que eu disse. Então, compreender como as coisas funcionam nos leva a não ter mais dúvidas, como na escola. Nós sabemos que as matérias são dadas para que entendamos como o mundo funciona. Algumas que nos questionamos, mas quando usamos de verdade, entendemos para que serve. A mesma coisa para as emoções. Em momentos felizes, nós fazemos certas coisas, em momentos tristes, fazemos outras. Mas sabemos que estamos fazendo essas coisas porque esses sentimentos estão lá. Compreender isso faz com que nós possamos controlar essas coisas, nos levando a uma vida mais prática. Aqui, na vida social e política, Spinoza ele fala que a sociedade e o Estado, elas precisam uma da outra, mas uma não pode impor nada à outra. Por quê? Política é uma forma de organizar a sociedade. E para que a sociedade seja organizada, a gente precisa ter a liberdade de pensamento. Porque a liberdade de pensamento nada mais é que muitas pessoas discutindo sobre problemas para tentar achar uma solução. Em forma resumida, a busca pela razão, uma razão para as coisas. Como entender
Por que tal lugar está passando por certas dificuldades? Tanto dinheiro não está indo para lá? Algumas pessoas estão deslocadas? Entender essas coisas faz haver uma organização acerca disso. Então, não um mundo em que nós apenas ouvimos e não damos nossa opinião, não vai para frente. Porque duas situações, se apenas uma é usada, ok? Se as duas são discutidas e outra é usada, aí temos a razão. Porque há uma razão para aquela ter sido escolhida, entendem? Bom, outro livro do Spinoza, que é o Tratado Teológico Político. Nós temos duas palavrinhas aqui. Político. Lembramos de quê? Organização. E teológico. Lembramos de quê também? Teo, religião. Lógico, estudo. Tratado Teológico Político. Um estudo acerca da religião na política. Entendem? Então, o que ele fala nesse livro? O Tratado Teológico Político, ele aborda questões relacionadas à religião com a política. Porque ele critica a forma com que a religião, ela afeta a política. Como assim? Você quer saber, né? Ó, por que que religião e política não podem se unir? É isso que ele argumenta. Religião é muito baseada nas tradições, nos dogmas, coisas que não são discutíveis. E a política nada mais é do que pessoas se unindo para discutir problemas em prol da sociedade. Discussão e coisas garantidas não combinam, não casam. Por quê? Se nós tomássemos nossas ações baseadas em palavras que não há questionamento, como exemplo, tal doutrina diz que se fizermos tal coisa vai ser errado, então nós só podemos fazer esta coisa, beleza? Não questionaremos. Se algo der errado, a culpa é de quem? Agora, quando nós discutimos com ética e razão, por quê, como, quando, nós temos mais chance de sucesso. Mais pessoas expressando mais ideias, mais formas de solucionar, outras melhores que as outras. Então, a chance de uma solução melhor aumenta muito, drasticamente. É isso que ele argumenta. Então, ele pensa que nós também não devemos colocar a política acima da religião, mas também a religião não deve afetar a política. Para uma sociedade justa, cada um tem que ter a sua mente privada. Você pensa do seu jeito, mas para questões políticas, nós discutimos e achamos uma solução. Aqui, ele fala também mais uma vez sobre as escrituras, que ele diz que as escrituras têm que ser entendidas como textos históricos e culturais, e não como revelações divinas infalíveis, porque não é possível seguir cegamente algo interpretado pelo ser humano. Não é uma verdade universal. Então você não deve acreditar em tudo que você vê. Isso serve para muita coisa hoje em dia. Então, você tome suas próprias decisões. Entenda do seu jeito. Esteja com a mente aberta para questionamentos e explicações. Não viva de mente fechada. Não acredite cegamente em tudo. É isso que ele diz. Aqui ele diz mais uma vez, no Tratado Teológico Político, que Deus e natureza são o mesmo. Aqui ele reafirma a sua visão panteísta, falando que Deus é como a natureza, nós somos como Deus, então também fazemos parte da natureza. Tudo é um ciclo perfeito. E, através da liberdade de pensamento, ele de novo argumenta: liberdade para pensar é liberdade para entender e explicar. Porque explicando ao próximo, essa pessoa também adquire a liberdade para pensar e entender. Não ficar presa apenas eu falo, você entende. Eu falo, você entende. Eu falo, você entende. Você entende e repassa para outro. Então você fala e você entende. Isso faz com que uma sociedade toda entenda as coisas e não tenhamos ignorantes sobre as coisas do mundo. Conclusão do meu trabalho sobre Baruch Spinoza. Ele foi um filósofo influente, ele desafiou as ideias tradicionais sobre Deus, a natureza e a sociedade, e ele defendeu a razão como um guia para a vida e a liberdade de pensamento como direito fundamental. Ele teve suas ideias sobre Deus como uma própria natureza e criticou a religião organizada e a sua defesa da separação entre religião e política. Os dois não devem se unir, fazendo com que ele tivesse impacto duradouro no pensamento ocidental. O legado do Spinoza ele continuou inspirando os filósofos, cientistas e pensadores contemporâneos
que mostram a importância de questionar dogmas e buscar a verdade através da razão e da liberdade. Sabendo que Spinoza, ele é um filósofo bem atual. É velho, mas é um pensamento bem atual.